não tendo efeito prático. Quer dizer, a grande maioria dos nossos clubes até hoje ainda está organizada como associação. E como, né, nesse contexto, houve, de outra parte, uma profissionalização grande dos departamentos jurídicos, dos departamentos de marketing, dos departamentos financeiros. Então o futebol se profissionalizou muito, sem a necessidade de ser transformado em empresa. Os clubes continuaram sendo associações, como eu já disse, a maioria deles é até hoje. O fato objetivo é que dali, eu passei até fundei um escritório só de direito esportivo e passei a atuar para um clube, no caso para o São Paulo, e estando dentro da estrutura de um clube associativo, eu consolidei ainda mais meu entendimento sobre a forma como era obsoleta, como já não era mais condizente com a atividade que os clubes praticam, esse modelo de organização de associações com processos políticos e etc. Mas só em 2015, depois de eu ter encerrado minha passagem pela gestão de São Paulo e etc., que eu encontrei o Rodrigo Monteiro de Castro e, na conversa com ele, surgiu a ideia da gente propor um projeto de lei que não obrigasse, porque a obrigatoriedade sempre induziria a, a que os clubes que não quisessem, que os dirigentes que não quisessem, usassem o artigo 217 da Constituição para dizer que tem autonomia e que, portanto, eles não poderiam ser obrigados a adotar um sistema associativo, seja qual for. Quer dizer, eles poderiam continuar como associação ou ser empresa, mas isso teria que ser uma decisão deles e não imposto por lei. Mas em 2015 nós realmente apresentamos a um deputado o projeto das Sociedades Anônimas do Futebol, a SAF, que trazia uma série de incentivos. E no momento que nós apresentamos, nós tivemos vários estudos que mostravam como que o futebol brasileiro tinha receita muito menor do que poderia ter e como que a gente entendia que isso se dava por conta da permanência do modelo associativo, que era o mesmo modelo que os clubes adotaram quando foram criados lá no final do século XIX, começo do século XX. Então, nós propusemos a um deputado, ele apresentou como projeto de lei na Câmara, e anos depois, a Câmara aprovou um substitutivo que mudava completamente o conceito, já não era mais a SAF, era muito parecido com o retorno ao conceito da Lei Pelé, e foi quando um senador de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, se interessou pela nossa ideia e apresentou ele, como senador no Senado, o projeto de lei que veio redundar na lei da SAF. O senador Pacheco se tornou presidente do Senado e disse, no dia em que ganhou a eleição, que em 6 meses pautaria o projeto de lei da SAF, e foi o que aconteceu. Em 6 meses ele pautou o projeto foi aprovado por unanimidade no Senado, depois na Câmara foi aprovado por unanimidade menos 7 votos, e nós tivemos o veto do presidente da República em relação à questão tributária, no dia 6 de agosto. No dia 28 de setembro de 21, a gente teve a derrubada do veto e o início desse processo de consolidação das SAFs. Hoje são 58 SAFs no Brasil. E o Cruzeiro, o Atlético e o América são SAFs. Então a SAF foi apresentada por um senador mineiro. O Cruzeiro fez o primeiro movimento com o Ronaldo, que foi mais um movimento muito importante, porque se tinha uma narrativa de que a SAF seria entregar os nossos clubes para o estrangeiro, e o primeiro a aportar recursos e se tornar investidor foi um ídolo brasileiro, um ídolo de tantas pessoas que torcem para o Brasil, para o Cruzeiro, Barcelona, mas um brasileiro que é um símbolo de atleta, superação e etc. Então, Minas, pessoal, é o berço da SAF, porque foi um senador mineiro que apresentou, foi um deputado mineiro que relatou na Câmara, e os 3 clubes mineiros hoje, os 3 clubes que têm mais torcida, são SAFs, mas as coisas se encadeiam, né? Quando chegou 2022 e houve a eleição para presidente, e houve o anúncio do ministro da Fazenda,
uma pessoa que eu tinha conhecido, que eu tenho muito contato, que é o Gabriel Galípolo, foi nomeado secretário executivo, e na transição nós percebemos algo que esse mercado já sabia, e aí eu vou entrar, se você me permitir, Renan, já falei que tinha que falar de SAF, mas vou entrar no tema das apostas, se você quiser, depois que eu volte ao assunto SAF, você manda. Claro, eu só queria dar uma palhinha, porque aproveitar o seu gancho, o Rodrigo esteve conosco no semestre, não foi no passado, foi no retrasado, né, Felipe? Isso. Foi a primeira palestra nossa sobre SAF, primeira do semestre, e engraçado que ele falou justamente isso que você comentou, sobre esse movimento do Ronaldo ter sido importante para, até no psicológico do torcedor brasileiro, né, quanto às SAFs. Ainda existe uma dificuldade de aceitação, né, por parte de algumas torcidas, enfim, até de entendimento sobre o que seria a SAF, sobre quais seriam os impactos dela, mas com certeza Minas Gerais fez um movimento em prol de conscientizar o torcedor quanto a isso. E o Ronaldo foi importante, realmente. Sem E dúvida. fica à vontade para entrar no assunto sobre apostas também, Então, que eu acho. o que existe, qual é o contexto dessa questão das apostas? O brasileiro sempre se interessou muito por apostas. No começo, ainda durante o Império, já no final da, do reinado de Dom Pedro II, o Zoológico do Rio de Janeiro cria uma promoção onde você apostava determinados números correspondiam a determinados bichos, determinados animais. Fica criado o jogo do bicho, que se alastra pela cidade, depois se alastra pelo país, depois é levado à contravenção. O brasileiro gosta de apostar nas loterias numerais, tanto que a Mega Sena faz o sucesso que faz, e já teve outros nomes, mas sempre com aquele, com aquele impacto na vida das pessoas. A maioria esmagadora perde, mas continua fazendo bolão ali nas suas empresas para apostar. O brasileiro gostou muito num determinado momento da loteria esportiva, vocês não têm idade para acompanhar, mas eram 13 jogos, e depois no Fantástico, no final do Fantástico da Rede Globo, que naquela época você tinha quase 70% dos televisores ligados nas casas das pessoas assistindo um único canal, e tinha uma zebrinha. Quando o resultado, por exemplo, Flamengo 0, Motoclube 2. Aí aparecia a zebra, deu zebra, que hoje é uma tentativa, a gente faz uma tentativa de quantificar o valor da zebra na odd, né, nas odds das apostas. Então o brasileiro sempre teve muito interesse em aposta. E elas tinham um certo monopólio da Caixa Econômica Federal. Em 2018, pessoal, o governo enfrentou uma crise grande, o governo Temer, final do governo Temer, enfrentou uma crise grande de segurança pública e precisava de recursos para fomentar um Fundo Nacional de Segurança Pública. E, nesse momento, houve muita destinação de loterias para esse Fundo Nacional de Segurança Pública. E foi nessa lei 13756 de 2018 que, pela primeira vez, o Brasil reconheceu no seu sistema legal, no seu marco regulatório, a possibilidade das chamadas apostas por cota fixa. O que é aposta por cota fixa? Esse é um conceito muito importante, nós vamos voltar mais tarde, mas é bom vocês já terem na cabeça. A aposta por cota fixa é aquela na qual o apostador conhece o multiplicador do prêmio que ele vai receber se ele ganhar. O que significa? Eu tenho que apostar, saber que se eu apostar R$10, se der o time que eu apostei, ele está pagando 3,5 vezes R$10. E se der o outro, eventualmente o outro está pagando 7,1%, 7,1 vezes os R$10 que eu coloquei. Esse é o conceito da cota fixa. E isso vai ser muito importante quando a gente chegar um pouquinho mais adiante no tema que aposta pode, que aposta não pode, o que é permitido e o que não é permitido hoje no Brasil. Mas, voltando a 2018, vem o legislador, cria
pela primeira vez, coloca no nosso ordenamento que as apostas em resultados esportivos, eventos reais de temática esportiva por cota fixa são permitidas. O que é um evento real de temática esportiva, pessoal? É um jogo de uma modalidade esportiva organizada por uma confederação, federação ou liga de um esporte reconhecido como tal pelo Ministério do Esporte. Então, o Ministério do Esporte é quem diz no Brasil que modalidade é esporte ou não. Ah, eu vou descer de carrinho de rolemã na ladeira e vou apostar com meu amigo. Não me consta que o Ministério do Esporte reconheça a corrida de carrinho de rolemã como esporte. Já um jogo de vôlei entre o Praia e o Minas é uma competição esportiva organizada pela Confederação Brasileira de Vôlei, pela Superliga de Vôlei e, portanto, reconhecida no Ministério do Esporte como um evento real de temática esportiva, e esse pode ser objeto de aposta. E o que aconteceu depois disso? Nessa mesma lei, o texto aprovado pelo Congresso dizia que o Ministério da Fazenda tinha 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos, para regulamentar a atividade, porque ali no texto da 13756 só tinha algumas linhas gerais e destinações, etc., mas que demandavam uma regulamentação para a gente tratar de uma série de assuntos, especialmente como que é a tributação dessa atividade, que imposto paga, que imposto não paga, né? E também o enfrentamento de uma série de questões que foram aparecendo com o tempo. O que aconteceu, pessoal? Uma vez liberadas, as apostas esportivas que já estavam em grande desenvolvimento no mundo todo, algumas empresas entraram no Brasil e empresas brasileiras foram criadas para explorar esse segmento. Isso cresceu de uma forma muito abrupta, muito forte, quer dizer, cresceu com números impressionantes, e a gente chega num contexto, que aí a gente já viveu isso juntos, de ver assim as nossas programações esportivas tomadas por propaganda de sites de aposta, a gente sem saber quanto que esses sites estavam arrecadando, porque estavam todos sediados fora do Brasil, em paraísos fiscais. As empresas de aposta também não têm sede no Brasil. A propaganda gerando cada vez mais casos de vício em jogo, cada vez mais gente viciada. A propaganda sem nenhum tipo de critério sobre público-alvo, quer dizer, muitas vezes voltada para menores de idade. O recolhimento de zero de impostos numa indústria que em 2022 pode ter movimentado entre 100 e 150 bilhões de reais. Mas fala, mas o interesse do governo é cobrar imposto. O interesse do governo tem que ser justiça tributária. Eu cobro imposto de quem produz água, eu cobro imposto de quem produz alimento, de quem compra alimento na gôndola do supermercado, e não cobro imposto da empresa que fatura 100 bilhões, a empresa fatura, sei lá, 10 bilhões de reais com apostas. Não era um cenário justo. E isso tudo, pessoal, foi resultado da omissão do governo anterior, que ficou 2 anos, depois mais 2 anos, e não regulamentou as apostas. A verdade é essa, e não tem nenhum viés ideológico isso que eu estou falando, isso é o fato. E em 2023, então, em 2022, no final do ano, quando esse problema está na mesa da equipe de transição, uma pessoa do Ministério da Fazenda fala: olha, você tem experiência na construção legislativa porque tem o caso da lei da SAF, e nós precisamos de uma pessoa aqui para coordenar um grupo que vai propor essa regulamentação para que a gente possa arrecadar e também possa enfrentar as externalidades negativas. E aí eu sou convidado para, dentro do Ministério da Fazenda, propor uma regulamentação. Quando eu me deparo com esse assunto, então meu desafio era apresentar um projeto de lei ou uma medida provisória para o Congresso Nacional. Qual foi o norte que eu me propus a considerar e a realizar? Ouvir o segmento. Então, fizemos quase 550 reuniões com operadores, com representantes dos apostadores, com pessoas ligadas aos sistemas que seriam usados, porque no cerne de tudo isso é a necessidade de a gente implementar um sistema que nos informe em tempo real sobre as apostas. Isso dialoga
com a nossa necessidade de combater a manipulação de resultado, que é outra externalidade negativa, o vício em jogo, o não pagamento correto dos impostos, a utilização das apostas para lavagem de dinheiro, tudo depende de informação, quer dizer, alguém tem que ter em algum lugar no Ministério da Fazenda, no governo federal, tem que ter alguém sendo informado sobre essa movimentação das apostas para que a gente possa combater essas que a gente chama de externalidades negativas. E no primeiro semestre de 2023, a gente apresenta um PL, o Ministério da Fazenda, o governo federal apresenta um PL à Câmara, e o segundo semestre é todo ocupado por essas negociações políticas com a Câmara, com o Senado, até que no dia 30 de dezembro de 2023, às 10h30 da noite, o presidente da República assina a Lei 14.790 de 2023, que traz, então, a regulamentação das apostas. Pois bem, pessoal, a gente tem que dividir essa conversa sobre alguns assuntos. Então, vamos começar a falar da arrecadação, que não é o tema mais importante. Eu acho que mais importante é o governo, enquanto o guardião da sociedade, enfrentar as externalidades negativas que as apostas geram, mas é um tema relevante, sim, porque que país nós vivemos? Nós estamos com toda a nossa carência de infraestrutura sanada, nós estamos todo mundo tem escola, todo mundo tem segurança alimentar, todo mundo tem hospital de alta qualidade? Não tem. Todo mundo tem casa, então nós temos carências estruturais, estrada, portos e tal, e não é justo que o governo simplesmente abra mão. E a gente fez um estudo que o governo anterior, ele abriu mão de quase 8 bilhões de reais por não ter cobrado imposto das casas de aposta, que não é um serviço essencial, é um lazer. Então, qual é a sistemática de cobrar imposto nessa questão das casas de aposta? Vamos considerar que as casas de aposta recebem um valor cheio, que são as apostas que as pessoas fazem. A primeira coisa que ela tem que pagar na sistemática que está na 13756 e está reproduzida na 14790 é pagar o prêmio. Aí vocês já devem ter visto, não sei, muita gente viu, né? Talvez vocês não tenham visto, alguns de vocês. Vale o inscrito, voltando lá à temática do jogo do bicho, que o vale o inscrito significa o prêmio é sagrado. Pode acontecer o que for, o prêmio do apostador é sagrado. Então, a primeira coisa que eles têm que pagar, senão tira completamente a credibilidade do sistema, ele paga o prêmio. Depois que ele pagou o prêmio, ele paga o imposto de renda à pessoa jurídica, que todas as empresas pagam de acordo aí da forma como ele está organizado, se pelo sistema do Simples ou pelo sistema do lucro real, lucro presumido, enfim, quem é mais especializado em direito tributário consegue explicar isso melhor para vocês do que eu, mas sou obrigado a ter uma visão geral. Ele paga o imposto de renda à pessoa jurídica. Depois ele paga a contribuição à Seguridade Social, paga o PIS/COFINS, e aí agora vai ter uma reforma tributária, essas coisas todas vão ter outros nomes e outras naturezas e outras formas de serem cobradas e calculadas. Mas no final, ele pagou o prêmio, o imposto da pessoa jurídica e os impostos incidentes, sobra o que o mercado chama de GGR, que é o que sobrou depois do pagamento do prêmio e dos impostos. E aí, as loterias, e a aposta é considerada uma loteria no Brasil, tem uma característica especial, todas elas, que são as tais destinações sociais. Quando você já pagou os impostos, você tem que pagar as tais destinações sociais. A Mega Sena tem, a Lotex, que é a raspadinha, tem, e as apostas em eventos reais, temática esportiva e o jogo online também tem. Na divisão das apostas, ficou caracterizado que deste valor que sobra, 88% vai para o operador e 12% vai para as destinações. Que se você soma, como eles fazem, né? Eles somam com os impostos da pessoa jurídica, dá uma carga que fica dentro, perto ali de 26%, 28% de imposto em geral, como eles somam o imposto da pessoa jurídica com as destinações, que é uma carga muito, muito dentro do que se pratica no resto do mundo. Dessas destinações, nós temos um percentual que vai para a segurança pública, Fundo Nacional de Segurança Pública, nós temos um grande percentual que vai para o Ministério do Esporte e entidades esportivas, COB, CBC, para o fomento do esporte no Brasil. Nós temos destinação para o turismo, temos destinação para a saúde, inclusive para o enfrentamento
dos problemas de saúde causados pelo jogo, o vício em jogo, a compulsão, etc. E assim o Ministério da Fazenda se organiza dentro dessa sala de situação, contratando sistemas, para que ele possa acompanhar a Receita Federal, dentro do Ministério da Fazenda, em tempo real, se esses impostos e essas destinações estão sendo recolhidas perfeitamente. Existe, pessoal, uma destinação que tem uma natureza diferente de destinação social, apesar de haver outros casos em que esse tipo de destinação é prevista, que é a remuneração das entidades esportivas pelo uso das suas marcas. Quando você entra num site de aposta pelo celular, você vai ver lá, ontem, Flamengo e São Paulo, Palmeiras e Inter, Atlético e Criciúma. Você vai ver lá, e os símbolos dos clubes são usados, o nome do clube são usados, e a gente tem sim uma prevalência do torcedor, do apostador brasileiro em apostar pelo time que torce. Já foi identificado, existe isso. Então é uma marca do clube que está sendo usada desde a sistemática da Lei Pelé e agora replicada na Lei Geral do Esporte. Existe uma proteção à marca do clube. A marca do clube pertence ao clube, independe de registro, e a utilização da marca de um clube tem que ser, de alguma maneira, objeto de uma contrapartida. Se você vai usar a marca do clube num patrocínio, você paga o patrocínio, o valor do patrocínio para o clube. Se você vai usar na aposta, a contrapartida está prevista na legislação na forma de destinação. Eu tive reunião com os clubes mais de uma vez, representantes de muitos clubes, e eles, na época o valor era de 1,63, agora até caiu para 1,58, mas a gente conseguiu mostrar para eles que o grande fator, além do pagamento da contrapartida, eles têm ainda uma receita que a saúde não tem, porque nenhuma betting vai patrocinar o SUS, mas as bettings hoje patrocinam os nossos clubes, e de 40 clubes das séries A e B, 39 em 2023 tinham patrocínio de bet. 39, isso tende a crescer, porque eu falei para eles, as empresas norte-americanas que vieram aqui conversar no Ministério da Fazenda, elas não entram no Brasil enquanto o Brasil não for um mercado regulado. Então agora você só tem as empresas brasileiras e as empresas europeias para negociar. Quando as norte-americanas entrarem, elas vão concorrer pelo seu patrocínio, pelo patrocínio da sua camisa. E é claro que isso vai aumentar o valor geral e também vai espraiar, não só no futebol, mas para as outras modalidades, para que o esporte seja patrocinado e que esse serviço que o brasileiro tanto gosta das apostas acabe sendo, de alguma maneira, fomentador do esporte brasileiro, o que a Constituição de 88, no artigo 217 caput, diz que deveria ser uma atribuição do Estado brasileiro, mas que o Estado faz muito mal, como faz muito mal diversas outras coisas, e outras que faz muito bem, como, por exemplo, o SUS, e diversos outros serviços públicos que são reconhecidos mundialmente como serviços públicos de qualidade. Mas no fomento do esporte, realmente a política brasileira das últimas décadas se preocupou muito mais em fomentar grandes eventos do que fomentar o esporte de base. Inclusive, vocês são um grupo de estudo de universidade, a Constituição mesmo fala que deve se dar uma prioridade para o fomento do esporte escolar, o que a gente não faz. Quem faz esporte escolar são as atléticas, as faculdades, se organizam, realizam as competições. O Brasil não é uma potência olímpica e olha a cada 4 anos, e vai olhar esse ano, grandes potências olímpicas, como os Estados Unidos, como a Austrália, como China, que tem na formação escolar universitária de atletas a base, o celeiro de atletas que depois rendem ali dos 150, 130 medalhas de ouro, enquanto o Brasil tem a sua estrutura muito focada nos grandes clubes, como em Minas eu reconheço 2 grandes clubes olímpicos, posso estar cometendo uma injustiça, mas eu reconheço o Minas e o próprio Praia, e o Cruzeiro também, agora com outras modalidades, como clubes olímpicos, e aqui em São Paulo, Paulistano, Pinheiros, o Corinthians tem uma tradição de esporte olímpico, no Rio, Flamengo, né, em clubes olímpicos são os grandes fomentadores do esporte no Brasil e não o governo. Mas eu estou falando tudo isso para dizer que essa somatória da contrapartida social para a cessão das marcas, mais os patrocínios, acabam fazendo com que se movimente financeiramente o esporte brasileiro. E eu digo isso quando eu chegar em manipulação de resultados, vocês vão entender por que, que a gente tomou determinadas atitudes e por que, que a gente tem uma linha de pensamento
em relação ao patrocínio de clube. Mas, então a norma tributária diz isso, vai haver, ainda está por ser editada, uma portaria da Receita Federal explicando quais são as obrigações acessórias, quer dizer, o que, que a empresa, né, o operador, a empresa de aposta, a betting, pessoal, juridicamente a gente chama de operador, e o cliente, né, o apostador, é o apostador, cliente, e os meios de pagamento, tem várias terminologias, mas a betting é o apostador, é a empresa de aposta. Como que ela vai fazer para recolher esses impostos e também o imposto do apostador, porque até hoje o apostador ganha ou perde e não recolhe nada, sendo que no regulamento da 13756, quem ganha a Mega Sena deixa 30% de tributos. É claro que é uma situação completamente diferente, porque tem milhares de apostadores ganhando todo dia, e a Mega Sena alguém ganha sozinho ou com 4, 5 pessoas que também ganharam, também acertaram os 6 números, e eles deixam esse valor e o apostador até agora nada, então está se discutindo aí no Congresso Nacional a derrubada de um veto para que o apostador pague 15% e tenha uma faixa de isenção acima de R$ 2.190, ele passa a pagar o imposto. Se o prêmio for menor que isso, ele não paga. Existe uma discussão, quando que a gente vai calcular isso? Porque se a gente for calcular todo dia, de 7 dias da semana, sujeito que joga 7 dias por semana já é um compulsivo de alguma maneira, mas se ele jogar 7 dias por semana, ele vai perder em 6, vai ter um que ele vai ganhar, e o dia que ele ganhar mais, ele vai recolher. Então isso aí acaba sendo um pouco, não é, o apostador não enxerga isso como algo justo. Ao mesmo tempo que a proposta deles é fazer um rateio anual. No rateio anual, todos os apostadores vão ter perdido dinheiro. Então aí nós não vamos recolher nada. Então tem que se chegar numa solução meio termo para o cálculo do momento em que se calcula se o apostador ganhou ou perdeu. Então, colocada essa questão dos impostos, nós temos que tratar, e aí aqui Lucas, quer falar? Eu gostaria de fazer uma pergunta, se fosse possível. Pode fazer. Quando estava sendo discutida a 14.000, eu esqueci o número dela aqui agora, 14.790. 14.790, o imposto proposto pelo governo acho que era 18%, e aí caiu para 13%. Algo mais ou menos assim. O que é uma realidade muito 12. distante do que a gente. Para 12, isso. Que é uma realidade muito distante do que a gente tem para outras atividades que entram ali naquele imposto do pecado, né? Como bebida alcoólica, cigarro, outra coisa. Por que dá essa diferença tão grande? Ela é necessária? Como é que foi essa disputa aí, os bastidores da lei? Fundamental. Vamos lá, Lucas, sua pergunta vai agregar muito. Como foi essa discussão? Quando a gente pega a Lei 13.756, a gente soma as destinações e elas dão 5%. 5% só. E era muito abaixo de tudo que se faz no mundo. A gente tem na questão tributária, eu aprendi nesse ano que eu tive no Ministério da Fazenda, que a gente tem que achar um equilíbrio para que a atividade se desenvolva. Porque se você força muito na questão tributária, você afasta o possível investidor, o possível empreendedor, e você acaba recebendo menos impostos do que se você calibrasse para baixo o tributo, atraísse as pessoas e mais pessoas na base recolhendo um valor que às vezes seria um pouco menor. Quando nós fizemos a primeira proposta, nós realmente propusemos 18% de destinações. Era 17%, e aí houve uma determinação de uma destinação de 1% para o Ministério do Esporte, acabou ficando em 18%. Mas, tentei falar isso ano passado, quando o operador olhava esse número, ele somava com a carga tributária do país, que é o imposto de renda da pessoa jurídica. E a gente batia quase 30%, 31% de carga tributária para ele pagar. E ele trabalha numa margem que a gente acha que é muito alta, é que o valor é muito alto, mas a margem é de 6,5%, 7%. Então, o que ia acontecer? A gente constatou por A mais B que a gente ia afastar muitas empresas do mercado regulado brasileiro, e aí a nossa arrecadação com o governo ia até cair. É interessante como princípio essa ideia de vamos cobrar o imposto da aposta como o imposto do pecado,
o cigarro, a bebida, etc., mas a relação tem que ser equilibrada de uma tal forma que a questão tributária não seja um impeditivo da empresa entrar na legalidade. E quando eu for falar das outras externalidades negativas, você vai ver a nossa preocupação em poder controlar essas empresas. Essas empresas só vão estar controladas se elas estiverem credenciadas no Brasil e se a gente puder alcançá-las com o braço do Estado brasileiro. Da forma como está, elas não entrariam, muitas não entrariam, e acabou sendo, e aí tem uma outra coisa, Lucas, você fala como é que foi essa negociação. Quando a gente envia um PL para o Congresso, começa um processo que eu acho fundamental, que é o processo democrático de tramitação legislativa. O Congresso agrega suas ideias, agrega suas deliberações, e ali os representantes do povo dão suas contribuições para que o projeto fique, de alguma maneira, condizente com cada gama da sociedade que aquele deputado representa, entende? A gente enfrentou uma resistência muito grande, e eu acho muito legítima, por exemplo, das comunidades mais ligadas às comunidades religiosas, que eram a favor de proibir tudo. Mas, por mais que você faça o debate democrático e não seja a favor de proibir tudo, é muito errado que você considere esse pleito ilegítimo. Ah, por que essa pessoa está falando isso? Não, ela está falando isso porque ela foi eleita por uma gama, por um grupo, que tem isso como um princípio importante na sua vida. E nós não temos o direito de menosprezar o pensamento de ninguém. Nós realmente não proibimos as apostas. Aliás, nosso viés não foi de proibir. Da mesma forma, quando chegou no Congresso Nacional, o Congresso, a partir de estudos, a partir de também ter ouvido o mercado, entendeu que essa carga de 18%, somado ao imposto da pessoa jurídica, somado ao PIS/COFINS, somado ao ISS das cidades, iria trazer uma carga que ia fazer do Brasil um dos países menos atraentes para a chegada de novas empresas. Aí, Lucas, por exemplo, só numa deliberação que está numa portaria, onde nós determinamos que os call centers das empresas de apostas sejam localizados no Brasil com funcionários brasileiros, nós estamos gerando 10 mil empregos. E a gente ia gerar menos. Ou seja, existe uma série de situações. Então, a questão tributária, ela observa mais ou menos uma curva, para você não passar da curva e não acabar, para cobrar mais imposto, inviabilizando o próprio segmento econômico. E foi o que o Congresso Nacional constatou que ia acontecer com as apostas. Aí chegamos nesse número de 12, que foi negociado com o governo. E foi mostrado por A mais B que com 12 a gente ia ter uma margem importante de arrecadação, a gente poderia chegar com 12 e o jogo online até arrecadar algo como 12 a 15 bilhões por ano, num mercado que não teria a questão tributária como um impeditivo para entrar no Brasil e se submeter às nossas regras. Porque a gente também tem, Lucas, um mercado cinza na questão das apostas. O país que mais tem empresas, um percentual maior de empresas credenciadas, que é o Reino Unido, ela só tem a retenção de 87% das empresas. Existe ainda um mercado cinza, um mercado clandestino de 13%. E esses 13% o governo não alcança, porque fica com sites em paraíso fiscal e etc. Então, a gente também tinha um interesse social em atrair as empresas para o Brasil, não só pela geração de empregos, por achar que a gente ia arrecadar mais, por entender que a gente ia ter um controle maior, mas para que não estimulasse a continuidade de um mercado clandestino. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas te contei um pouco as premissas e os princípios dessa mudança do 18 para o 12, que acabou acontecendo no âmbito do processo legislativo. Não, sem dúvida respondeu. Eu não sou contrário, não. Eu só queria entender como é que foi o processo dessa questão, né? Foi assim, foi do jeito que eu te falei. Muito obrigado. Outro conceito fundamental que está logo no início da 14790 é: que jogo é permitido no Brasil? O que pode ser objeto de aposta? Por quê? Porque quando a gente recebe essa incumbência de regulamentar, a gente recebe a incumbência de regulamentar as apostas esportivas, eventos reais de temática esportiva, que é aquilo que eu já expliquei para vocês.
Mas a gente começa a constatar na prática, a gente olhando os aplicativos dos sites, que os sites têm lá, eles começam com uma série de eventos esportivos, então começa pelo futebol, depois vai para partidas de tênis pelo mundo inteiro, vôlei, basquete, NBA, MMA, e depois vai para o tal do cassino online. Aí a pessoa começa a ter lá a opção de jogar em roleta, a opção de jogar em blackjack, a opção de apostar. E o Congresso Nacional também tomou a iniciativa de inserir no texto que o jogo online também poderia ser realizado, ou seja, os aplicativos, na nossa ideia inicial, eles iam ter que pegar metade do site para baixo e cortar do site. Não podia mais ser oferecido para o consumidor brasileiro. E se constatou que isso representaria 70% da receita desses sites e, portanto, 70% da arrecadação. Mas o mais grave é que a gente também corria o risco desses jogos online continuarem sendo explorados no mercado clandestino e a gente não ia ter menor controle. Isso era o mais importante para a gente. Era conseguir manter o controle disso também. Então, como ficou a definição do legislador? O jogo online é permitido desde que tenha a natureza e a característica de aposta por cota fixa. Ou seja, você pode ter uma roleta no final do site, desde que o apostador saiba exatamente se ele colocar R$1, qual é o multiplicador do prêmio se ele acertar o número. Aí você me pergunta, e tem que entrar nesse assunto, o jogo do Tigrinho hoje não é explorado como cota fixa. Além de todos os problemas gerados por uma propaganda abusiva, enganosa, que a gente vai tratar disso na hora do jogo responsável. Mas ele pode ter a característica da cota fixa. Você pode programar. Segundo os técnicos do Ministério da Fazenda, ele pode ser programado e as empresas já estão estudando formas de programar o tal do jogo do Tigrinho como cota fixa. Tem o outro, o aviãozinho. Esse já é mais difícil de colocar como cota fixa, porque o avião decola e explode em determinado momento, ou não explode, se ele não explodir, você ganha, mas é mais difícil, mas também parece que é possível que até o jogo do aviãozinho seja explorado num modelo de cota fixa. De modo que o Congresso acabou por permitir que, além das apostas em jogos de temática esportiva, também sejam exploradas as apostas nos chamados jogos online, desde que, repito, por cota fixa. Então, hoje, como que vai funcionar? Eric, pode falar. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, só não estou te vendo. Não tá me vendo? Não. Mas é mais problema meu que o seu, pode falar tranquilo aí. Agora tô te vendo. Então, o que acontece? Hoje eu fiquei sabendo, curiosamente, que um streamer brasileiro muito famoso está desenvolvendo um jogo que ele vai basicamente se basear em aposta. Tipo, você vai entrar numa partida contra outros players, você vai apostar dinheiro, eles também vão, e dependendo do seu desempenho nessa partida, você pode ganhar ou perder dinheiro. Aí eu queria saber, aproveitando a deixa, como que ficaria a Partida de relação. quê? Então, deixa eu tentar te explicar. Seria um jogo online, acho que de tiro, por exemplo. Tá, entendi. E aí, entram 100 players e todos eles apostam algum valor, o mesmo valor. Todos eles apostam o mesmo valor. Bom, Eric, agora que a gente já tem o conceito junto, vamos raciocinar junto se pode ou não. Hoje, o Ministério do Esporte tem o entendimento de que esses jogos videogame, vamos dizer assim, jogo de tiro, jogo de LOL, não são esporte. Pode mudar a qualquer momento, mas hoje o entendimento é de que nada disso é esporte. Eu acho meio fora da realidade, porque hoje a gente vê até equipes que se preparam, que têm preparador físico, nutricionista, se concentram em determinados lugares e vão para competições e são atletas de certa maneira, mas hoje o Ministério do Esporte não considera ainda isso como esporte. Então, no evento real de temática esportiva, não é. Tá certo? O que é o jogo online? O jogo online, a lei diz, é um sorteio randômico de números, ou seja, tem que ter uma inteligência artificial, tem que ter um programa que sorteie aleatoriamente, quer dizer, não pode ter nenhum tipo de direcionamento, e você ganha ou perde dependendo se o número que você apostou foi sorteado ou não. No fundo é tudo isso, a roleta, o cassino, o
tigrinho, aviãozinho, tudo isso são sorteios randômicos. Até aquele ursinho que você pega lá na padaria, sabe? Naquelas lojas de comida que ficam na beira da estrada, você vai lá, tem o ursinho que você pega, ele também tem uma programação randômica e vai pegar o ursinho dependendo de uma aleatoriedade, né? Pelo menos devia ser assim. Mas, então, a gente está com um problema com o esporte, porque o esporte não está nem caracterizado como esporte e nem caracterizado como jogo online. Então está num limbo. E esse limbo precisa ser resolvido pelo Ministério do Esporte. Ele precisa dizer logo, e eu acho que ele precisa dizer logo, que o e-game é esporte. Porque aí você vai poder apostar no Free Fire, você vai poder apostar no LoL, apostando no quê? Na habilidade daquele jogador que você acha que vai ganhar. Como você aposta num jogo de tênis. É a habilidade do tenista. Ou você aposta num jogo de vôlei, é a habilidade daquela equipe contra outra equipe. Hoje, Eric, está num limbo essa questão do e-game. Então, eu entendo, e aí já vou até seguir com o que eu ia falar, vão ter laboratórios mundiais certificados no Brasil que vão analisar jogo por jogo, porque no final de um ano a gente tem a criação de quase 3 jogos novos no Brasil. E vai ter um laboratório que vai ser responsável por dizer esse jogo está autorizado, esse jogo não está autorizado, esse jogo está dentro do que a lei diz, não está dentro do que a lei diz. No momento atual, a gente está num certo limbo em relação ao e-game, porque ninguém ele não se adequa a nenhuma das hipóteses previstas em lei. Ele não está encaixado nem como esporte, nem como jogo online. Jogo online ele nunca vai ser, porque é a habilidade do sujeito jogando. E aí, tem um pouco de sorte, mas no futebol também tem um pouco de sorte. O basquete tem sorte, o tênis tem muita. Mas é a habilidade do sujeito. Então, a gente precisa que o Ministério do Esporte se posicione, não só para que ele possa, o e-game, ser tratado como esporte no Brasil e ter o tratamento de uma atividade esportiva com uma série de situações, a própria relação entre o atleta e esses clubes aí tem clubes, né, de e-game, não só no FIFA tem os próprios clubes de futebol, mas no LoL e tal tem agremiações que reúnem esses atletas que até pagam salário e tudo, mas também para que a gente possa ter essa possibilidade de incluir no sistema o e-game. Tá certo, Eric? Perfeito, valeu. Fala, Lucas. Doutor Mansur, deixa eu só aumentar um pouco a complexidade aí, porque, pelo que eu entendi da proposta que o colega falou, os jogadores que participariam do jogo estariam apostando. Nesse caso, não caberia na proibição dos jogadores participarem de apostas. É o próprio jogador? Né? Eu tinha entendido que você eu está na verdade, não assistindo e você sei, vai mas apostar. foi o que eu entendi. O colega É às vezes isso, ajuda Eric? a gente. Eu vou explicar melhor. A minha dúvida, no geral, era sobre tanto os esportes, né, como o senhor explicou, só que esse jogo específico que eu falei que o streamer está criando, você, player comum, não um jogador profissional, para jogar o jogo, você vai tipo casar uma aposta, entendeu? E todos os outros players que estão envolvidos naquela partida também vão fazer o mesmo. E aí, dependendo do seu resultado na partida, Entendi. você ganha ou perde dinheiro. Existe um conceito na lei de que o atleta não é apostador. Não pode ser apostador. Porque da mesma forma que ele pode apostar para ele ganhar, ele também pode ser beneficiário de uma entrega de resultado. Então, o atleta, o dirigente, o familiar direto não pode apostar. Feito uma aí do que é objeto da lei 14.790 e o que não é, a gente tem que partir, então, para outra externalidade negativa que a gente precisa enfrentar, e enfrentou na lei, e vai enfrentar nas portarias, inclusive saiu hoje uma portaria, porque qual foi a sistemática que a gente bolou, pessoal? A gente criou a 14.790 e ela dá para o Ministério da Fazenda a possibilidade de lidar com cada um desses assuntos por portarias. Então vai ter uma portaria só para dizer como é que a empresa se credencia no Brasil, vai ter uma portaria que eu já mencionei para vocês da Receita Federal, falando quais são as obrigações para a pessoa pagar o imposto, também explicando como é que vai ser o pagamento desse imposto. Tem uma portaria que saiu hoje, meios de pagamento. O que é isso, pessoal? O João Vitor vai apostar hoje à noite num jogo de vôlei, ou num jogo da NBA. Ele tem que pagar essa aposta. Como que a lei diz que essa aposta tem que ser paga? E a portaria de meio de pagamento hoje ratifica isso. Ela só pode ser paga com o dinheiro que o João já tem na conta dele. Então, só pode ser o Pix ou cartão de débito.
não pode apostar com cartão de crédito. Por quê? Porque cartão de crédito é um crédito, é um dinheiro que você não tem. Quando vier a fatura, você paga a fatura. E se você der ao compulsivo a possibilidade de apostar com cartão de crédito, ele vai gastar muito mais do que ele poderia pagar, do que ele vai poder pagar, ele vai ficar tentando recuperar aquele dinheiro, ele vai se tornar um compulsivo, um viciado, vai entrar numa espiral de débito e você vai criar uma inadimplência enorme causada pela aposta no Brasil. Então, até como política de jogo responsável, política de enfrentamento ao vício e também como política financeira, quer dizer, não é interesse de nenhum país ter um monte de gente negativada, por isso que tem o Desenrola, agora recentemente, você acaba impedindo que ele pague com cartão de crédito. Mas os meios de pagamento, eles então vão trabalhar com o Pix, o cartão de débito. Hoje, como é que eles funcionam? Eles remetem o dinheiro para fora, lá para a sede da empresa, do operador. Quando você ganha, em minutos, o operador faz um Pix para sua conta. Então, tem entidades bancárias que ficam responsáveis por fazer esse trânsito, essa questão transacional do dinheiro. E hoje saiu uma portaria mencionando como que essas empresas têm que trabalhar. Basicamente, elas vão ter que ser aprovadas pelo Banco Central. E aí tem uma questão fundamental. O Brasil vai, então, autorizar algumas empresas. Essas empresas não têm limite de autorizações, mas elas vão ter que apresentar uma série de documentos, elas vão ter que provar que estão sediadas no Brasil, esses operadores, vão ter que provar que tem um capital mínimo no Brasil, e vão ter que provar que o próprio IP, que o próprio site também esteja hospedado no Brasil. Como eu falei, o país que mais retém empresas credenciadas é o Reino Unido, com 87%, ainda tem 13% que fica fora. A gente também vai ter um número de empresas que vão ficar oferecendo serviço fora do Brasil. E aí o meio de pagamento faz uma função fundamental, porque ele está proibido de receber aposta ou realizar qualquer pagamento de uma empresa que não estiver credenciada. De modo que o apostador brasileiro, se ele quiser usar os meios de pagamento que ele dispõe no país, ele vai ter que apostar numa empresa credenciada. Para mais alguém, não está saindo som, pessoal? O Carlos Henrique está dizendo que não está saindo som. Vocês estão ouvindo bem? Para mim tá normal aqui, Mansur. Tá bom. Então, Aqui também tá normal. Carlos, o seu computador aí, velho. Bom, seguindo. O meio de pagamento, então, ele vai ser impedido. E aí é até pior, porque se ele burlar essa regra e fizer pagamentos ou receber apostas de empresas que não estejam autorizadas a operar no Brasil, ele pode acabar recebendo uma punição do Banco Central e não vai poder ser meio de pagamento para nenhuma outra atividade em geral. O que vai obrigar o apostador que quiser apostar numa empresa não credenciada no Brasil a abrir uma conta fora do Brasil. E considerando que o público-alvo da aposta entre 20 e 29 anos não é uma pessoa que tem ainda uma vida financeira sedimentada para poder abrir conta fora. Então, o meio de pagamento é um mecanismo essencial para que a gente... coloca o fone, cara. E o pior é que eu estou falando um monte de coisa para o Carlos aqui, mas se ele está sem som, ele não está ouvindo nada, a não ser que ele faça a leitura labial, né? Mas, bom, enfim. Ó, Carlos, coloca o fone. Aí, o fato objetivo é que o meio de pagamento vai exercer um papel fundamental de fazer com que o apostador brasileiro seja levado a apostar em empresas autorizadas, fazendo com que a gente possa fazer o controle, a arrecadação e etc. Mas o meio de pagamento também vai exercer um papel fundamental na identificação de possíveis casos de lavagem de dinheiro. A pessoa aposta com ela mesma e dá origem num dinheiro que não tem origem lícita. A lavagem de dinheiro, ela está para a aposta, assim como muitos casos de doping estão para o doping. Quer dizer, muitas vezes você não foi identificado na sua urina, no seu exame, que você tomou uma substância dopante. Foi identificado que você tomou uma substância que disfarça a existência da substância dopante. Entenderam? Você usa, às vezes você apareceu na sua urina um diurético que você usou exatamente para eliminar mais rápido aquele anabolizante que você tomou. A lavagem de dinheiro opera mais ou menos no mesmo sentido. Ela é um crime que é praticado para ocultar outros crimes.
que é um dinheiro sem origem. Então, pode ser um dinheiro vindo de qualquer tipo de atividade criminosa que vocês possam imaginar, do tráfico, da agiotagem, da exploração de uma série de crimes aí. Então, é muito importante esse trabalho dos meios de pagamento, na medida em que, eles vão servir para levar o consumidor brasileiro a majoritariamente apostar em operadoras autorizadas, e 2, para também o combate à lavagem. Pode falar, Felipe. Opa, boa noite, está me escutando bem? Ótimo. Aproveitando essa deixa que você deu, eu queria fazer uma pergunta, mais uma reflexão, na verdade, porque a gente viu agora alguns casos importantes de doping, por exemplo, do Gabigol, do Pogba a nível internacional, e em paralelo a gente tem casos de jogadores envolvidos em esquema de apostas que já estão jogando normalmente, pararam por muito pouco tempo, conseguiram se reerguer. Uma discussão se você acha que há uma coerência na questão da integridade esportiva, você acha que as penas estão justas nesse sentido, de coibir, se você acha que de fato o doping é uma prática mais grave ou não, enfim, algo nesse sentido. Olha, o ordenamento jurídico brasileiro é positivado. Então, o legislador ele aplica a pena conforme o código que está sendo aplicado ao caso. Quer dizer, isso em geral, se você comete um crime, tem que existir lá no Código Penal uma previsão desse crime para que o magistrado, quem vier a julgar, coloque o seu ato como imputável naquele crime, e aí a pena está pré-definida. O mesmo sistema funciona no nosso CBJD. Quer dizer, o CBJD e hoje o Código Antidopagem, eles têm lá, para cada situação, uma pena. Então, não é o magistrado, claro, a pena não é 1 ano, é de 1 a 3 anos. Então, ele tem uma margem dentro daquilo. A manipulação de resultado, Felipe, é uma coisa muito nova e decorrente desse boom de apostas que, pelo fato do Brasil não ser um lugar regulamentado, mas não só por isso, porque muitos lugares onde há regulamentação também acontece a manipulação de resultado, e eu vi outro dia o afastamento definitivo de um jogador da NBA por manipulação de resultado. A manipulação de resultado pode levar ao banimento do atleta. Enquanto o doping ele leva ao banimento na reincidência, a manipulação também na reincidência. Então, eu acho que é sempre assim: acontece o fenômeno na vida das pessoas, o legislador percebe isso e faz a criação de uma lei para adequar. A internet, primeiro surgiu a internet, depois surgiram as redes sociais, e agora a gente está discutindo, e já tem aí um marco regulatório da internet. Então, a manipulação de resultado é um problema muito grave. Eu vou gastar um tempo nosso aqui bom para falar disso, que eu acho que é importante nessa nossa conversa. O Gabigol, ao que me consta, eu aprendi, porque eu não sou especialista em doping, aliás, acho que vocês vão trazer alguns especialistas em doping aí em reuniões futuras, ou já trouxeram. Eu aprendi que você não se prontificar, não se disponibilizar para o exame, é praticamente, no doping, um reconhecimento equivale a você ter sido pego usando a substância. Parece que foi o que aconteceu, mas também não aconteceu de forma definitiva, não fez de manhã, mas fez à tarde. Aí as pessoas responsáveis pelo julgamento já o fizeram, já julgaram, e cabe a gente discutir, porque todo julgamento é feito por seres humanos, então todo julgamento pode estar certo ou pode estar errado. Mas eu acho que na questão da manipulação de resultado, Felipe, a gente vai precisar, em algum momento, reformar o CBJD e criar um capítulo específico de manipulação para abranger mais formas, mais tipos. O que tem hoje já pune, tanto que jogadores do Goiás, jogadores ali do estado do Goiás, falo do estado do Goiás, naquele inquérito do Ministério Público, acabaram sofrendo punições, alguns de banimento, que depois foi revertido, alguns suspensões de bons anos. Eu acho que para a gente atender essa nossa necessidade aí de ter uma aferição mais justa e equilibrada, que eu acho que é a sua preocupação, que casos iguais não fiquem com punições muito, muito discrepantes, a gente vai ter que sim trabalhar numa reforma do CBJD, que aliás já estava até, a reforma do CBJD já é um
trabalho que está sendo feito por uma equipe, estava sendo feito no Ministério do Esporte, agora deve ser retomada, porque essa equipe produziu bastante coisa, não vejo sentido em isso ficar pelo caminho, mas que inclua um capítulo de manipulação de resultado para que a gente possa ter uma coisa mais equânime em relação às outras violações que o atleta comete. Mas como o Felipe puxou o assunto, a próxima externalidade negativa que o Ministério da Fazenda teve obrigação de enfrentar, e desta vez com o Ministério do Esporte, porque a manipulação de resultado no esporte é a manipulação de resultado. A manipulação de resultado, a meu ver, é talvez a crise mais grave que o esporte brasileiro já enfrentou desde que o futebol e as outras modalidades começaram. Acho, Henrique, acho que devia ser punição criminal e já existe punição criminal, né? É, na verdade, um estelionato modo, né? Mas é uma lesa à boa-fé do consumidor, que no caso é o torcedor, e que, portanto, pode incidir sim com uma das características de crime contra a economia popular. Acho sim que deve ter uma repercussão penal também. Mas voltando, a manipulação de resultado é a crise mais forte, ela precisa ser enfrentada com muito vigor. Como que a gente no Ministério da Fazenda entendeu que a gente poderia enfrentar a manipulação de resultado? Com tecnologia. Tecnologia é o nome do jogo, é o elemento fundamental para a gente enfrentar a manipulação de resultado. E o que também é fundamental? Esses mesmos sistemas que vão trazer dados em tempo real, cada casa de aposta, quem apostou, o nome de quem apostou, que a gente vai usar para enfrentar o vício em jogo, a lavagem de dinheiro, o recolhimento dos impostos, também é a alma do enfrentamento da manipulação de resultado. Por quê? Porque é nesse sistema que a gente pode identificar, eventualmente, uma aposta de R$1 milhão num escanteio na Série B num campeonato estadual. E ali tem que ligar um alerta. Tem que ter um sinal amarelo. Ó, tem uma aposta estranha aqui. Mas ela é suficiente? Não, ela não é suficiente. Porque pode ter alguém que de boa fé apostou R$1 milhão num lateral, na Série B de um campeonato. Tem que ser somado a mecanismos de inteligência artificial que hoje existem no mundo, e inclusive já estão muito presentes no Brasil. A CBF, por exemplo, tem um convênio com uma dessas empresas, a Sport Radar. Existem outras, como a Genius, uma série de empresas que são especializadas com a inteligência artificial a analisar o comportamento padrão do atleta. Então, na coisa mais detalhada, o atleta sempre faz esse movimento para cobrar o lateral. Dessa vez ele fez um movimento totalmente diferente do que ele sempre faz. Mas isso também não é suficiente. O que é suficiente? Na somatória desses dois aspectos, a aposta estranha e o comportamento estranho, você criar uma escala de 1 a 5, onde se você chegar no nível 3 de suspeita, o governo poder enviar para as casas de aposta até uma ordem para tirar esse jogo do card. Está acontecendo uma coisa estranha que chegou no nível 3, sendo que o nível 1 é o indício menos grave, mais simples, e o nível 5 é quase a comprovação da manipulação. Somente na somatória desses dois sistemas, a gente enfrenta a manipulação de resultado. Pode enfrentar preventivamente e, nos casos que não for possível enfrentar preventivamente, enviar a autoridade policial, e aí eu respondo a pergunta do colega, no sentido até de dizer ao Ministério Público, a Delegacia de Polícia, a quem de direito, e também à Justiça Desportiva, que a gente pode estar diante de um caso de manipulação de resultado. Só com enfrentamento tecnológico e punição, a gente pode gerar na comunidade esportiva um sentimento de que aquilo não vale a pena. Mas educação na base também é fundamental. É fundamental que as entidades de administração, CBF, federações estaduais, os próprios clubes das mais diversas modalidades, iniciem um trabalho de conscientização para os atletas de base, cada vez mais jovens, para explicar para eles que a manipulação de resultado mata a atividade que eles se propuseram a fazer. Quer dizer, o atleta de base ele está lá porque ele se propôs, ele quer chegar ao nível de ser um atleta de alto rendimento, de representar o país, ou representar seu clube, o seu estado, e também que pode levar ao banimento, quer dizer, todo aquele esforço que o atleta de base faz para ir superando todos os desafios para chegar a ser um atleta profissional, um atleta de alto rendimento, pode ir por água abaixo, porque ele pode estar sujeito ao banimento. E, às vezes, a gente está lidando com um público que tem muita dificuldade financeira
e está muito propenso, adiante de uma proposta de R$ 1.000, R$ 2.000, acabar por manipular um resultado. Então, é educação mais tecnologia para a gente enfrentar essa questão da manipulação de resultado. Existiu, quando eu estava lá, uma tendência proibitória. Então, vamos lá, nós estamos tendo muito problema de manipulação de resultado. Proíbe as betings de patrocinarem clube. Não foi essa a linha que eu adotei. Eu sempre tive, como uma pessoa que milita no esporte há tantos anos, a consciência da importância do patrocinador para que a atividade esportiva brasileira continue. Falei disso para vocês há minutos atrás, quando eu falo que o Estado não cumpre o seu papel de fomentador do esporte, principalmente na base do esporte escolar. Se a gente faz, é muito simples, é muito tentador para o agente público proibir as coisas. Vamos supor que eu não estava lá regulando as bets, mas eu estava trabalhando com segurança pública. Se a gente proibir todo mundo de sair na rua, a gente vai reduzir barbaramente o número de assaltos. Né? Vão ficar só os assaltos em residência. Mas é solução proibir as pessoas de sair na rua? Quer dizer, eu chego a pensar, se ninguém andar de metrô, o metrô vai estar sempre limpo, operando bem, mas é solução ter o metrô e ninguém pode andar de metrô? É solução impor ao esporte brasileiro uma proibição que ia levar ao colapso financeiro do esporte? Ou é solução enfrentar o problema, criar sistemas, investir em tecnologia e enfrentar a manipulação de resultado? As pessoas, será que vão parar de jogar e vai parar de ter manipulação de resultados se os clubes ficarem proibidos de estampar a marca de aposta nas suas camisas? Aí fala, a Inglaterra proibiu. Não foi a Inglaterra que proibiu. A Liga de Clubes, a Premier League, proibiu, a partir de determinado ano, que a empresa de aposta seja o patrocínio principal. Ótimo. Se for uma deliberação dos clubes reunidos em liga ou em confederação, é uma decisão deles, um ente privado que tem todo o direito de tomar essa deliberação. Mas o Estado proibir, eu não acho que seja essa a solução. E, da mesma forma, muitas também discussões sobre proibir propaganda nos canais de TV. Bom, para os canais esportivos é o mesmo que fechar a maioria deles. Basta assistir para você ver qual o segmento que concentra a maior parte das propagandas. É verdade, Lucas. Foi você que falou? A criminalização da manipulação de resultados já está no 198 a 200. Mas o CBJD precisa, além da criminalização, precisa também enfrentar o problema criando artigos específicos. Mas voltando, proibir que uma empresa faça propaganda, nós estamos tirando a ESPN, o Sport TV, estamos tirando do ar praticamente. E hoje também muita grade esportiva dos canais abertos e muita grade que não é esportiva nos canais abertos. E aí eu já vou chegar nessa questão da propaganda, do jogo responsável, do vício em jogo e etc. Então, eu entendo que manipulação de resultado deva ser enfrentado com tecnologia, com conscientização e com prevenção. Não sou favorável às proibições, porque as proibições são um jeito fácil de resolver os problemas públicos, mas nem sempre dão o resultado esperado e acaba criando uma paz nos cemitérios. Por exemplo, aqui em São Paulo, e eu vi a final do Mineiro também, os 2 jogos, você tem a torcida única. Reduziu barbaramente o número de incidentes em estádio. Mas, ao mesmo tempo, você tirou do torcedor visitante a possibilidade de estar no estádio num clássico. Será que essa é a melhor solução para o enfrentamento da violência? Ou seria a medida efetiva para evitar? Eu não estou, eu estou colocando para discussão mesmo. No caso aqui das apostas, eu tenho certeza que proibir ia criar um colapso maior na atividade esportiva do que a eficácia que a gente pode ter enfrentando de verdade e pelos meios que a gente vê, pelo mundo, que são os mais acertados, a manipulação. Partimos para o outro assunto, que é fundamental, que é o assunto, e a gente estou me aproximando do fim, tá, pessoal? Para abrir para a pergunta de vocês. Que é a questão do jogo responsável. Você tem hoje, quando a gente começou a regular, você tinha um volume de propaganda absurdo. Em 2022, os números que a gente tinha é que as empresas de aposta investiram quase 3 bilhões de reais em propaganda. Chega a ser até maçante. Eu mesmo
muitas vezes tiro o som da TV no intervalo do jogo de futebol, de basquete que eu estou assistindo, para não ser bombardeado 10 vezes pela mesma propaganda, e também sem nenhum tipo de nível de controle sobre as mensagens que vão ser passadas e para que público-alvo. Por exemplo, nós, enquanto estive no governo, temos uma percepção muito clara de que uma ideia que faz muito mal à sociedade é a ideia de que o jogo é um meio de enriquecer, porque não é. A lógica do jogo é que a banca ganha. Então, você pode ganhar uma vez, mas se você for, por isso que eu falei até, se você for olhar no final do ano, ninguém ganhou mais do que perdeu jogando. Só se ele foi lá, jogou uma vez, ganhou e conseguiu ir para casa e nunca mais entrou num site. Agora, a pessoa que joga com regularidade, perde. E a ideia de uma propaganda, por exemplo, o sujeito aparece numa casa simples, uma vida difícil, com cara de sofrido, porque é sofrido mesmo, e aí ele pega o celular, faz uma aposta e no outro take ele aparece numa piscina de uma mansão, olha a casa que eu comprei, olha o carro, e também a questão da sexualização, quer dizer, olha as mulheres que vieram na minha casa porque eu sou um vencedor, porque eu ganhei na aposta, é uma ideia nociva para a sociedade. Não faz bem. Então, nós trabalhamos o ano inteiro junto com o CONAR, que é um órgão de autorregulamentação publicitária, quer dizer, que diz sobre cerveja, sobre cigarro, o que pode aparecer, o que não pode aparecer, em que horário pode aparecer, em que horário não pode aparecer. E o CONAR emitiu, no final do ano passado, um anexo X, que diz exatamente a regulação da propaganda. Mais uma vez, ao invés de simplesmente proibir, a gente preferiu regulamentar. Regulamentar como? Por meio desse trabalho conjunto com o CONAR. A questão do público-alvo criança preocupa demais. Eu peguei durante quando estava lá, de uma empresa importante, uma empresa que ficou meio reconhecida por abusar na propaganda. Eles utilizaram a imagem de uma atriz que tinha acabado de fazer 18 anos, então ela não era menor, mas ela ia fazer o papel da Mônica no cinema. Você acha que quando você faz uma propaganda usando a pessoa que vai fazer o papel da Mônica, você está mirando no público infantil. Isso não pode acontecer. E eu vi coisa pior recentemente, depois que eu já tinha saído do governo. Aquela brincadeira que as pessoas fazem aí, que tá você prefere R$2 ou um presente misterioso? Aí o sujeito vai e aborda uma criança num shopping center. Mas você vai ganhar um presente misterioso, mas você tem que jogar aqui e ganhar. E aí simula um ganho no jogo, simula, o celular do cara está programado para ele ganhar, para ele influenciar. Imagina a quantidade de crianças vendo isso, achando, eu ganhei R$1.000 de um tio no shopping porque eu apostei e ganhei. Ou seja, esse tipo de abuso precisa ser enfrentado com força, porque a gente tem 1,5% da população brasileira, gente, 1,5% de 220 milhões de pessoas que já declararam que tem dificuldade de compulsão com aposta. Nós precisamos enfrentar isso. Então a gente começa enfrentando como? Com a propaganda, regulamentando a propaganda. Porque se você proibir simplesmente, as pessoas vão achar isso em algum lugar da internet. E a gente conversou muito com o Google, com o Meta, com o Instagram, com o Facebook, com o YouTube, e eles se prontificaram a adotar as normas do CONAR e também não permitir, claro, é outro pilar do enfrentamento ao jogo clandestino, que empresas que não estivessem autorizadas no Brasil façam propaganda. E aí, também proibido, isso está até no Regulamento Geral de Competições que a CBF acabou de publicar, uma empresa que não está autorizada a operar no Brasil também não vai patrocinar camisa de time, nem placa, nem evento esportivo. Fala, João. Bom, boa noite, professor. Boa noite aos demais presentes. Eu tenho uma pergunta que é bem associada a essa parte de realmente oferecer auxílio a pessoas que possuem o vício na aposta, né, a chamada ludopatia. Quais que seriam hoje os meios mais assim, difundidos, às vezes iniciativas do próprio governo que estariam mais já consolidadas para prestar esse tipo de ajuda? Obrigado. Então, esse é um serviço, esse é um projeto que foi desenvolvido junto com o Ministério da Saúde. Algumas coisas precisam acontecer, João. Primeiro, coisa simples. Quando eu falo de não apostar com cartão de crédito, já é uma medida para enfrentar o vício. O sujeito só aposta com o dinheiro que ele tem, então quando acaba o dinheiro ele não consegue mais apostar, porque ele não vai fazer um fiado, vamos dizer assim. Quer colocar no cartão de crédito e quando a fatura chegar eu vejo como eu pago. Outra,
que também veio do Ministério da Saúde. As empresas operadoras de apostas credenciadas no Brasil, quando você for entrar para fazer a sua aposta, você vai ter a opção de colocar que horas você vai começar e que horas você vai parar de apostar. Ou quanto dinheiro, até chegar em que dinheiro você para e o site não te atende mais. Terceira medida junto com o Ministério da Saúde. As operadoras que vão controlar caso a caso, elas têm a possibilidade, se você chegou num determinado nível que pareça que você está compulsivo, por exemplo, você começou a apostar às 8 horas da noite e às 6 da manhã você ainda está lá na frente do site apostando, vai começar a chegar recados no seu celular. Você está ciente disso que você está fazendo? Você está apostando com responsabilidade? Você pensou no que você está fazendo? Porque o compulsivo, João, eu aprendi, você tem que fazer ele pensar. Ele vai no instinto. Se você chama ele para refletir, muitos respiram e falam, está na hora de parar. Outros não, mas chamar o cara a refletir sobre o que ele está fazendo já é um meio importante de tentar trazer o cara à lucidez. Outra situação é própria, as operadoras e o governo vão ter sistemas, mais as operadoras, que vão telefonar para a pessoa. A pessoa vai ter tudo cadastrado, até verificação facial. Oi, tudo bem? Estou vendo que você está postando aí há 25 horas seguidas, você está bem? E até pode chegar a ligar para os familiares da pessoa. Ó, seu parente aqui está postando há 30 horas. Então, existe sim previsão para um mecanismo geral de autoexclusão, e existe sim previsão de criação de mecanismos para que o operador exclua o compulsivo. O operador fala, olha, você já recebeu a ligação, você já recebeu o aviso, você está cada vez, seu quadro está parecendo cada vez mais compulsivo pela hora que você está gastando aqui, pelo dinheiro que você está gastando aqui, nós vamos te excluir. Porque a compulsão mata o cliente das operadoras. Ele acaba ou entrando numa situação financeira irremediável, ele acaba sendo inadimplente, ou ele acaba entrando até num caso que pode levar a doença, internação e suicídio. Essa é a verdade. Gregory, quer falar? Tudo bem? Boa noite, Francisco. Boa noite, pessoal. Assim, a gente fala muito da questão da publicidade, acho que tem a atuação do CONAR aí, né, assim, com o anexo X, mas é numa linha muito de código de ética, né? Ela é pouco efetiva no sentido prático-punitivo da coisa. Existe algum planejamento, acho que ano passado existia, mas não vi na lista e nas pretensões desse ano, de se ter uma portaria, enfim, do Ministério, da Secretaria de Prêmios e Apostas, regulando, ou pelo menos criando ali alguns limites para publicidade por influencers. Sim, até o momento que eu tive, eu só respondo até o momento que eu tive no governo. Até o momento que eu tive no governo, existe sim. Existe uma portaria que vai absorver o anexo X do CONAR, então ele vai ser elevado à instância de portaria ministerial, vai dar mais efetividade no cumprimento. Mas, Gregor, eu quero chamar a sua atenção, assim, ao longo de décadas e décadas, o CONAR tem sido eficiente, mesmo sendo uma instância administrativa, como um mecanismo de autorregulação que os publicitários e os veículos respeitam. Uhum. Tá certo que isso se ampliou muito com a entrada das redes sociais, mas o CONAR tem uma efetividade grande, quer dizer, muita propaganda de cerveja foi tirada do ar, e cigarro, exclusivamente diante de uma decisão administrativa do CONAR, que não tem poder de polícia, que não é um órgão de Estado, mas cria-se entre eles aí, empresas publicitárias e veículos, um código de ética de respeito ao CONAR. Mas, para além disso, eu sei que a sua preocupação é super pertinente, para além disso, a gente tem sim a expectativa de que essas regras de jogo responsável criadas no anexo X sejam elevadas à categoria de portaria ministerial ou portaria interministerial, que podem ser, inclusive, portaria do Ministério da Fazenda junto com o Ministério da Saúde, em alguns casos com o Ministério do Esporte. Então, existe sim essa programação, tá bom, Gregory? Então, obrigado, Francisco. Então, quando a gente está enfrentando, então, quais as externalidades negativas que nós já mencionamos aqui? A lavagem de dinheiro, o não pagamento do imposto, a manipulação de resultado, a abusividade na propaganda e a compulsão.
Então, vocês percebem que muito além da gente estar um viés de arrecadar, que eu não acho ilegítimo, porque se o alimento paga imposto, não tem por que a aposta não pagar, existia também, diante dessa não regulação nos 4 anos anteriores a 2023, uma omissão do Estado. Então, o Estado não criou mecanismos para enfrentar, e as coisas pioraram. Na medida em que as apostas movimentam mais e mais dinheiro, envolvem mais e mais pessoas, as externalidades negativas foram ficando mais e mais graves. E diante da omissão estatal de não ter enfrentado nenhum desses problemas. Então, a vinda da Lei 14.790 vem tentar suprir, porque como eu digo, proibir as apostas seria inócuo, porque as pessoas iriam continuar, quem gosta iria continuar apostando, mas dessa vez em lugares onde o Estado brasileiro não alcança para impor uma regra. Trazer para dentro do ordenamento e criar regras, talvez, eu acredito nisso, espero que os fatos me deem razão, possa ser um meio eficaz, um meio efetivo para que a gente chegue no futuro muito mais celebrando os benefícios econômicos, por exemplo, quando eu falei aqui, nós vamos obrigar os call centers a serem no Brasil, criar 10 mil empregos. Imagina a quantidade de empregos para programadores. Você criar, e os operadores vão precisar, então você cria polos tecnológicos. Na região de Campina Grande, na Paraíba, foi criada uma universidade tecnológica lá no começo dos anos 2000. Hoje é um grande polo de criação de plataformas de jogos. Então, você criar que o sujeito, o jovem brasileiro na faculdade, ele fale, não, eu vou ser programador, porque tem um mercado grande aí desses sites de aposta que precisam de design, precisam de programação. Você cria uma nova alternativa de emprego para as pessoas mais jovens que vão ser aí jogadas no mercado de trabalho daqui a alguns anos. E isso se sobressaia, e fora a contratação de funcionários, fora a movimentação financeira, gerando emprego, gerando receita, gerando divisa, fique mais relevante do que as externalidades negativas. O vício, a propaganda abusiva, a lavagem de dinheiro, o não pagamento dos impostos, a clandestinidade. Esse foi o objetivo da regulação das apostas. Se a gente vai atingir isso no futuro, o futuro vai dizer para a gente. Mas a ideia é que, na medida em que é uma atividade... Eu mesmo, gente, vou até encerrar e abrir para perguntas falando isso, eu mesmo nunca apostei na vida. Eu não gosto. Eu sou São Paulino, eu já sofro tanto com São Paulo, e ainda vou perder dinheiro, que apostar contra eu não consigo. E apostar a favor, eu fico triste 2 vezes. Eu perco, eu fico triste. Se eu ainda perdi meu suado dinheirinho, eu fico mais triste. Eu não gosto. E fui incumbido o destino me deu essa missão aí de regulamentar. Mas já que ela existe, as pessoas têm esse prazer, que seja feito como uma atividade de lazer, que a pessoa tenha a informação suficiente para entender que não é um meio de ganhar dinheiro, que a pessoa não vai enriquecer apostando, e que ela tenha toda uma sistemática de responsabilidade. O nome do jogo, o nome de tudo isso que eu falei aqui, que norteou o nosso trabalho no Ministério da Fazenda, foi jogo, o nome é jogo responsável. Jogar com responsabilidade, como uma alternativa de lazer, iniciar e acabar conscientemente, sem perder de vista os conceitos básicos, de que a aposta não é profissão. Eu escrevo no direct no Instagram. Esse imposto aí vai acabar com a profissão do apostador. Bom, não tem essa profissão. Isso não é uma profissão. Não existe a profissão de apostador. Não existe a profissão de jogador de bingo. Não. Por quê? Porque é da lógica do sistema. Se a aposta fosse feita para o apostador ganhar, as apostas eram centros de caridade, não eram empresas. Porque para a empresa lucrar, pagar os funcionários, dividir dinheiro entre acionistas, é fundamental que a banca ganhe. Se a banca ganha, é o apostador que perdeu. Agora, se você pegou um dinheiro que está te sobrando e que você quer se divertir por algumas horas, alguns minutos, e você brincou com aquilo e no final você acabou de uma forma saudável, não gastando mais do que você poderia gastar e se divertiu, que seja assim. Agora, no entorno disso tudo tem um monte de coisa ruim que o governo tem que enfrentar, e eu acho que com a lei
e com as portarias, o governo, no ano passado, fez ali um papel importante para que a gente enfrente esse fenômeno das apostas com todos os seus lados, eu abordei alguns aqui, de uma forma saudável. Eu quero agradecer vocês, pessoal. Quero passar a palavra para o Gregory, que quer me fazer uma pergunta novamente, né, Gregory? E abrir para todos e todas para que façam as perguntas aí que vocês entenderem pertinentes. Estou à disposição de vocês. Antes das perguntas, pessoal, só um segundo, Greg, já abro para você. Felipe, você tem um recado, né, para dar. Isso, primeiramente, só avisando para todo mundo que o link de presença já está no chat, né? Imagino que vocês já tenham visto, importante sempre assinar, pelo que a gente já conversou na reunião inaugural. No mais, queria agradecer muito, Mansur. Eu acho que foi incrível. Eu e o Renan, né, conversamos com o pessoal lá do GED da Mackenzie há algumas semanas, e eles te elogiaram muito e acho que estavam super corretos, porque foi realmente muito, muito enriquecedor. Aí, ó. Nossa conversa aqui. Cortou? Cortou. Tá, mas deu para entender? Deu para entender. Muito Tá, obrigado. não, tranquilo. Agradeço o pessoal do GED também. Beleza. E, enfim... Do Mackenzie. Peraí, cortou de novo? De vocês aí. Também agradeço muito pela atenção, pelo carinho. Espera aí, eu acho que estava travado. Quem está com a mão levantada, pessoal? Lucas, pode perguntar. O Gregory estava antes de mim. Ah, perdão, Greg, vai lá. Pode fazer na frente, Lucas, se quiser. Fica à vontade. Posso? Assim, eu tenho várias perguntas que eu gostaria de fazer para o Dr. Mansur, mas para não roubar muito aqui o tempo de todo mundo, eu vou fazer duas, que na verdade se desdobram algumas. Dr. Mansur, é perceptível na legislação da 14.790 a preocupação com o jogo responsável, lavagem de dinheiro e tudo mais. E a gente vendo outros mercados, a gente vê, por exemplo, na Inglaterra, eu acho que no mês de janeiro mesmo, teve uma notícia de uma multa aplicada de quase 6 milhões de libras a um operador que não cumpriu com obrigações regulamentares relacionadas a jogo responsável e a lavagem de dinheiro. A gente vai ver esse tipo de aplicação de multa aqui no Brasil também. Eu sei que tem previsão legal, mas existe esse ânimo, porque são multas pesadas, né? Pelo que eu percebi dos valores estipulados. Olha, existe. A Secretaria de Prêmios e Loterias tem uma subsecretaria só de ações sancionadoras, quer dizer, tem uma subsecretaria que só vai estar lá para criar o processo, porque todo processo administrativo precisa ter contraditório para a defesa, e a partir da conclusão do processo aplicar e cobrar as multas. E essas multas, elas são uma etapa intermediária que pode levar à exclusão, e mesmo assim você continua na dívida ativa devedor da multa. Então, a empresa pode ser excluída do Brasil e continuar sendo devedora na multa. Existe sim um ânimo, se foi criada uma subsecretaria só para isso, existe sim o ânimo de aplicação de multa, de advertência, de suspensão e de exclusão, que são as penas previstas na lei. Perfeito. Uma outra pergunta, para não ocupar muita coisa, seria na questão, uma pergunta composta. Vocês optaram por classificar as apostas esportivas como modalidade lotérica. Acredito que por ser uma proposta de medida provisória, não teria outra alternativa, né? Mas, ao redigir a lei, vocês poderiam ter trazido como uma outra forma de jogo de azar legalizada. Por que vocês não fizeram isso? Por que optaram por continuar com a modalidade lotérica? Segundo, por que não definiram um problema que a gente vai ter aí no futuro, a questão da territorialidade, né? Estados e municípios disponibilizando seus próprios serviços fora do seu território. A gente não tem uma regra muito bem estabelecida, porque isso foi deixado de fora. E, por último, eu queria saber se você acha que municípios têm essa capacidade de estabelecer seus próprios serviços de aposta de coda fixa. Olha, fundamentais suas perguntas, viu? Obrigado pela sua participação. Primeira questão, essa discussão sobre a natureza da modalidade lotérica é uma discussão que esteve mais presente no nosso ano ali.
se a aposta em evento esportivo, se a aposta em cota fixa é modalidade lotérica ou não. No final, já envolvida a Casa Civil, a Procuradoria, a gente decidiu prestigiar o entendimento que o legislador de 2018 tinha colocado como loteria. Mas eu acredito, Lucas, que isso vai ser revisto pela natureza da aposta. Eu acredito sinceramente, e cada vez mais eu me convenço, que doutrinariamente falando, pela natureza do que a discussão vai ficar cada vez mais forte no sentido da gente realmente... Não é aqui não, pessoal. Estou sozinho numa sala trancada. Cada vez mais forte no sentido da gente rediscutir esse conceito da natureza, se é modalidade lotérica ou se é uma modalidade de concurso, jogo de azar, seja lá o que for, mas tirando da natureza de uma Mega Sena, de um sorteio da Lotex, a característica da aposta. Então, essa discussão que você propôs, ela é muito bem colocada, porque, primeiro, ela já teve em voga, e eu acho que ela vai estar cada vez mais. Eu agora vou discordar de você. Existe um artigo específico sobre territorialidade na Lei 14.790, que fala: o Supremo Tribunal Federal, não fala isso, mas o Supremo Tribunal Federal tinha estabelecido a possibilidade das loterias estaduais, e o artigo diz, que eu preciso achar o número aqui, eu não sei se é 18 ou 26, mas tem um artigo específico que eu vou, se eu achar aqui, eu vou ler para você, que diz da obrigação da empresa credenciada ou do Estado que tenha implementado a sua loteria estadual de respeitar a territorialidade. E hoje a gente tem mecanismos eficazes para que, nos Estados Unidos, por exemplo, e tem tecnologia, todas as loterias dos Estados Unidos são estaduais. Você sai 400 metros da divisa do estado, você não consegue mais apostar no estado de onde você veio. E a gente quem tem o pay-per-view, quem tem o Premier, também enfrenta a territorialidade. Você vê que você vai para determinados lugares e o seu Premier não carrega, porque não está absorvido ali. Então, tecnologia existe, e na minha concepção, Lucas, previsão legal também existe. Previsão legal também existe para que a gente possa, de uma maneira, quer ver, buscar. Vai estar lá no final, nas disposições finais. Não está não. Antes não? Ó, tá sim. 35A. Os estados e o Distrito Federal são autorizados a explorar no âmbito de seus territórios as modalidades lotéricas previstas na legislação. A exploração de loterias pelo Estado poderá ser efetuada mediante concessão, com regulamentação própria e observada a legislação federal. A comercialização, é o parágrafo 4º, tá? E publicidade de loteria pelos estados, realizada pelo meio físico, eletrônico ou virtual, serão restritas às pessoas fisicamente localizadas nos limites das circunscrições ou aquelas domiciliadas na sua territorialidade. Então, tem o artigo 35, parágrafo 4º, ele é expresso, na minha visão, ao prever, e ele é claro, também acho ele claro, acabei de ler para vocês, na questão de prever a territorialidade. Da 14.790? 14.790, 35A, parágrafo 4º. Tá, depois eu dou uma olhada. E a questão do fato de você oferecer online, então, não seria um problema, né? Você teria Não é que ter mais um problema. tema Essa história de que o online é um não lugar, não existe mais. Hoje o online é um lugar. E que lugar? O lugar onde está o dispositivo que você usou para acessar alguma coisa online. Seja um dispositivo móvel ou um dispositivo não móvel. Então, não existe mais esse conceito de, não, eu entrei no celular, não tem lugar. Tem lugar. Tem lugar para o Premiere, tem lugar para você carregar ou não carregar determinado site. Experimenta entrar no Google na China. Então, existe territorialidade, sim. E existe georreferenciamento. E a lei previu. Então, tem tecnologia e tem lei. Então, é só vontade do agente público de controlar isso e dos próprios estados. Tá bom?
Gregory. Obrigado. Valeu, Lucas. Obrigado a Acho que vocês, as perguntas foram muito boas. meu lado aqui também são 2 pontos, um deles também tem a ver com a questão da territorialidade, mas o primeiro, acho que tem uma das exposições da 14.790, ela traz aí uma proibição a incentivos ao jogador, né? Então a gente está falando de bônus, de empréstimos ou qualquer coisa que ele tome dívida ou que facilite o ato de apostar que ele tenha que pagar lá na frente de algum modo, né? Há uma divergência de entendimentos entre algumas pessoas que interpretam esse dispositivo específico, se isso de fato atingiria aquele bônus de entrada, né? Que hoje basicamente é uma disputa de market share pelas casas, né? Hoje a gente tem isso como uma disputa de espaço. De fato, no seu entendimento, a gente teria o encerramento dessa possibilidade de oferta de bônus, restringindo aí essa parte da atividade econômica das casas, ou não? Assim, a gente esse bônus nesse sentido a gente daria para dar uma interpretação que é um bônus inicial. Se a gente estivesse conversando ontem, eu ia te dizer que dependeria de regulamentação. Mas a regulamentação que saiu hoje, a de hoje, a portaria de meio de pagamento, ela é muito clara a proibir o bônus. Hoje está muito claro que o bônus de entrada está proibido. Ótimo. Não tinha lido a portaria de hoje na sua completude. Pode olhar lá não que você vai tive tempo. encontrar a minha leitura, né? Posso estar errado, mas a minha leitura é de que o bônus está proibido. Realmente, até o momento que eu estive lá, a ideia era proibir e eu acho que isso ficou refletido na portaria de hoje, na minha visão. E um segundo ponto sobre a territorialidade, a gente tem ali uma proibição de atuação de um operador em mais de um estado, né? Assim, colocando da 14.790 para frente. Isso tende a se manter ou, na sua opinião, tende a achar que vai ocorrer uma disputa judicial por conta disso? Porque aqui a gente está tendo um cerceamento da atividade econômica, né? Tendo a achar que isso vai ser objeto até de ADIM. Tendo a achar. Também acho. Também acho, porque a assim, nossa você está limitando a ideia, atividade. falando executivo, era garantir a territorialidade. Essa ideia de uma por estado foi incluída pelo Congresso, mas é lei. E, aliás, eles que têm a competência, o Congresso que tem a competência originária para legislar. Mas eu tendo a achar que isso vai ser, sim, questionado, inclusive no âmbito da constitucionalidade. De certa maneira, isso prejudica a competitividade entre os próprios estados, né? Que você deixa de ter uma disputa com operadores que têm experiência para passar a ter disputa com operadores que não têm experiência nenhuma, né? Para o governo central, o mais importante, para não desvirtuar a autorização federal e para não criar uma guerra entre os estados, é a questão da territorialidade. Isso era, pelo menos, o entendimento enquanto eu estive lá. Essa outra questão, eu até tendo a concordar com a sua percepção e tendo a achar, sim, que vai ser levado à discussão da constitucionalidade. Legal. O último ponto, só para encerrar aqui também minhas perguntas para você. O Rio de Janeiro está protagonizando uma disputa muito grande, né, com o Ministério da Fazenda. No entendimento deles, como a regra deles é anterior à lei, eles poderiam fazer essa extensão e permitir a aposta em todos os estados. Mas se a gente recordar, nos primeiros editais do Rio, também era limitado ao próprio estado. Eu não gosto Qual a sua desse interpretação dessa discussão também? Não, eu acho que esse argumento não prevalece. Já existia um decreto que mencionava a questão da territorialidade. Eu acho que essa norma retroage, sim. Por quê? Porque o acórdão do Supremo disse já que deveria ser respeitados os normativos federais. Já existia um decreto. Então, não compactuo com esse entendimento. E quero só te dizer, na sua pergunta, que não é só uma guerra. 9, 10 estados já estiveram, e depois, recentemente, as secretarias de fazenda, eles têm uma associação ali das secretarias de fazenda, os 27 estados já tiveram no Ministério da Fazenda se associando a esse esforço para que essa tentativa de não respeitar a territorialidade do Rio de Janeiro não prevaleça. Então, é mais que uma guerra só com a fazenda. E eu acho fundamental, porque você não pode ter uma autorização nacional se você puder operar nacionalmente numa autorização estadual. É um contrassenso completo. A lei é muito clara,
A lei fala que tem que ser respeitada a legislação federal, se você olhar o 35A, você vai ver, e eu acho que esse argumento de anterioridade, de retroagir ou não se aplica ao caso, até porque já vi um decreto. Então, essa é a minha posição sobre esse posicionamento do Rio de Janeiro aí. Obrigado. Bom, gente, se alguém tiver mais uma pergunta, estou à Tem a disposição. Lorena Senão... aqui, de mão Quem? levantada, para finalizar. Deixa eu ver. Boa noite, professor. Consegue me escutar? Oi, te escuto bem. Obrigado pela sua... Pode falar. Então, professor, para encerrar, eu gostaria de fazer um breve retorno ao tópico dos esportes eletrônicos, que foi discutido mais ao início. Tendo em vista o limbo jurídico em que a modalidade se encontra atualmente, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o impacto que a regulamentação das apostas pode ter na modalidade, mesmo que ela ainda não tenha sido reconhecida oficialmente como desporto. Eu acho que o impacto é como eu comentei antes, Lorena. Você está num limbo. Você tem uma atividade importante, cada vez mais importante. Quem trabalha com esporte sabe o quanto existem atletas, enquanto existem profissionais, o quanto isso movimenta, enquanto existe público para essas modalidades de e-sports, que a gente chama assim, o quanto isso se desenvolve como esporte, inclusive organizado por entidades esportivas, que não são chamadas de entidades esportivas, mas que têm a mesma natureza, mesma configuração de um clube, quer dizer, mesmo que você tem um clube que desenvolve o basquete, você tem hoje clubes de esportes, e essa não definição, que para mim deveria ser no sentido de reconhecer como esporte, está tirando desse esporte uma receita fundamental, porque você, na mesma maneira que você não pode explorar como aposta, você também não pode fazer a publicidade como de aposta. Por quê? Porque é uma atividade que não está enquadrada naquelas modalidades que o próprio artigo 2º da 14790 menciona como o que é permitido apostar. Então, eu acho, Lorena, que é uma falha grave, mais uma omissão, e que o Estado tem que corrigir logo para a gente conseguir dar ao esporte, não só no âmbito da aposta, mas no âmbito geral, o tratamento que eu acho que ele tem que ter, de modalidade esportiva. Você treina, você tem nutricionista, você faz preparo físico, você vai lá, você depende da sua habilidade, existe um fator aleatório, mas que também existe nos esportes mais tradicionais, quer dizer, existe um fator aleatório no futebol, no basquete, no vôlei, no tênis, e equipes, atletas subordinados a entidades, que a gente não pode chamar de entidade esportiva porque não é esporte, mas entidades que se organizam como entidades esportivas, com treinador, com psicólogo, com nutricionista, com preparador físico, e um limbo. Então, eu acho que é uma situação que o Ministério do Esporte precisa dar uma prioridade e dar segurança para uma atividade que reúne muita gente. Você vê, aqui em São Paulo, o tradicional estádio do Pacaembu, ele hoje tem uma configuração que está adaptada para vai receber futebol, vai receber show, mas ele tem uma configuração toda preparada para receber competições de esporte, do LoL, do Free Fire, não sei os nomes, do próprio FIFA, o sujeito jogando FIFA ou o NBA 2K, então tem estádios sendo adaptados no Brasil para receber esportes. Você tem competições hoje no Allianz Parque, no campo onde o Palmeiras manda a maioria dos seus jogos, que reúnem 30, 40 mil pessoas para assistir. Então, por quê? A gente precisa, minha ideia, como eu fiz com as apostas, trazer por ordenamento. Como? Regulamentando, chamando de esporte, colocando regra. Se for assim, não é esporte, mas assim é esporte. Tudo bem. Agora, deixar no limbo que está hoje, Lorena, eu não acho que seja a melhor política. Eu acho que a gente está vivendo uma situação que demanda mesmo uma atuação mais forte nesse sentido. Tá bom? Tá respondido? Obrigado pela sua pergunta. Bom, acho que não temos mais mãos levantadas. Podemos encerrar por aqui, né, pessoal? Queria agradecer mais uma vez, José Francisco, pela disposição. A reunião foi excelente, tivemos ótimas perguntas e questionamentos aí, e vamos torcer para que a regulamentação fique completa, né? No fim das contas. Vamos Isso. sim. Eu quero agradecer vocês, mandar o meu abraço, gostaria de estar aí pessoalmente, acho mais gostoso, mas foi muito legal, mesmo a gente fazendo remotamente, vocês participaram, agregaram,
perguntas inteligentes, participações importantes. Espero que vocês continuem fazendo esse trabalho aí de formação no grupo de estudos. Um abração para vocês e boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, valeu.